de Vitória da Conquista. Shopping popular, deputado. Bom, o Shopping Popular é mais uma iniciativa também veja a lógica da inversão da prioridade. Né? A cidade está se desenvolvendo, mas é preciso que se preocupe com aqueles, né, que realmente têm a maior necessidade de apoio do Estado. Então, na forma de se organizar melhor, se dar condição de trabalho, se trabalhar para que a gente qualifique melhor esse comércio informal. Então, é uma preocupação extremamente importante e esse shopping vai servir para isso. Não só para organizar, melhorar as condições de trabalho, né, e de geração de renda dessas pessoas que estão no mercado informal, como também para a cidade, né, a cidade organizar o seu comércio, né, e isso vai ser muito importante. Eu acho a iniciativa também que deve servir como exemplo e como referência. Perfeito. Não tem área definida ainda, localização. Já tem um projeto na Condé, está sendo encaminhado. Nós já tivemos várias audiências com o secretário da SEDU, o companheiro Cícero, e isso está sendo encaminhado, né, para que a gente logo tenha essa iniciativa sendo implantada. O aeroporto, deputado, sei que não é atribuição direta da sua atividade política, mas como representante no parlamento de Vitória da Conquista, um tema como esse não passa ao largo das suas expectativas. Não, de forma nenhuma. O aeroporto, não só o aeroporto, como toda a logística, a infraestrutura é fundamental, porque Vitória da Conquista é um polo, né, regional, um polo de desenvolvimento que atrai um conjunto de municípios. São mais de 70 municípios que são atraídos pelo conjunto de serviços, pela infraestrutura que oferece Vitória da Conquista. Inclusive, nós iniciamos, né, nós demos entrada aqui nesta casa de um projeto para a criação da região metropolitana de Vitória da Conquista, que o aeroporto está embutido, né, no bojo desse projeto, porque é um aeroporto que é regional. Hoje é impossível a gente planejar, a gente pensar o desenvolvimento só olhando o município, né? Isso perpassa. Então, um aeroporto ali é da capital da região, que vai servir aquele conjunto de municípios, não só para passageiros, como principalmente também para cargas, para a produção da região. Então, não só o aeroporto, como também agora pela via férrea, que ali vai passar, ali pode ser uma estação ferroviária fundamental, Perfeito. Ali pode ser um centro de beneficiamento, ali pode ser um centro de distribuição, um porto seco, né? De forma que nós temos várias possibilidades. Então, é preciso que a gente discuta. Agora, recentemente, se aprovou a região metropolitana de Feira de Santana, é preciso que a gente aprove a região metropolitana de Vitória da Conquista, de forma que a gente pense o desenvolvimento regional no seu conjunto, integrando os municípios, porque isso já acontece, né, de fato, mas se a ação pública, se o investimento público ele é organizado, aí nós vamos potencializar muito mais. E aí a região metropolitana trazendo o seu conjunto de investimentos públicos, de logística e, sobretudo, do desenvolvimento humano, né? As universidades federais, nós estamos discutindo a necessidade de Conquista, que já passou da hora de ter uma grande universidade federal, porque a sua interferência, inclusive, não é só na Bahia. Os estados ali de Minas Gerais, eles se dirigem à Vitória da Conquista, à busca de serviço. Então, hoje ali, né, nós temos muitos doutores, né, muitas universidades particulares, mas nós precisamos ter universidades públicas, né? Então, a Universidade Federal, né, a Universidade Estadual que já tem lá, que é fundamental. Veja a importância que tem as universidades no desenvolvimento, na qualificação, né, das pessoas a nível regional e principalmente no interior. É a gente descentralizar a questão do desenvolvimento, que é muito concentrado na região metropolitana de Salvador. Então, o PIB, né, praticamente 64% do PIB se produz em 18 municípios que são aqui na região metropolitana, né? É Salvador, é Camaçari, né? São outros municípios, Candeias, a economia do petróleo, é a petroquímica, né? Então, isso precisa se descentralizar, desenvolver, mas desconcentrando, não só do ponto de vista da produção, mas principalmente a renda
o trabalho e a oportunidade de geração de riqueza para todo o Estado. Perfeito. Nessa proposta da criação da região metropolitana de Vitória da Conquista, o senhor aponta para quantos municípios inicialmente? Bom, o desenho, né, o recorte, eu acho que a gente tem que estabelecer no debate, né? Nós tínhamos que apontar um conjunto de municípios, nós apresentamos uma relação de município, que aquilo ali não é definitivo, é preciso que o recorte a gente discuta com a Secretaria de Planejamento do Estado, com a SEI, que tem um conjunto de informações, o acúmulo de conhecimento, e a gente discuta com a sociedade também. Então, a grande vantagem dele foi que abriu o debate, né, em toda a região, e uma coisa inusitada, porque é bom que o parlamentar tenha essas iniciativas, porque a gente não pode se restringir só aqui a fazer projeto de utilidade pública, né, e de cidadão. Isso é muito importante, mas é preciso que o parlamentar pense, formule, né, e abra o debate, não só dessa casa, principalmente da sociedade, sobre as características dos meninos da Bahia. Então, discutir a região metropolitana foi fundamental. E aí é preciso a gente também sair do bairrismo, né, dessa coisa muito atrasada, do curral eleitoral, que aqui é meu pedaço, né? Nós somos deputados estaduais, né? Principalmente, eu fui votado em 397 municípios, né? Isso nos dá um gasto de energia muito grande, porque nós temos que se deslocar praticamente para todo o Estado, mas todos os deputados hoje são deputados estaduais, não existe o deputado distrital. Então, nós temos que nos preocupar com o desenvolvimento do Estado e organizar o Estado de forma que sirva a todos os baianos, né? Não privilegiar tal ou qual região, mas sim um desenvolvimento integral, harmônico e sustentado, e que tenha na sua centralidade combater a desigualdade. Para que a população saiba, nós aqui na Assembleia, os parlamentares estão na iminência de entrarem no recesso do meio do ano, recesso do mês de julho. O que é o recesso do mês de julho? Não tem sessões plenárias e as comissões também não funcionam. Agora, o que o deputado faz do recesso, deputado? Eu, com certeza, lhe digo que faço muito mais, é muito cansativo. Nós temos aí na atividade, né, do deputado, nós temos uma parte que é parlamentar, onde a gente se dedica de forma muito intensa a essa atividade, que é a participação de plenário, né, nos debates, nos encaminhamentos de projetos, nas comissões, e nós tivemos também a felicidade de iniciar esse mandato participando de comissões que não teve uma que não funcionou por falta de quórum. Nós, na verdade, semanalmente, tivemos as reuniões, fizemos visita a campo, fizemos, né, debates, audiências públicas na Comissão de Saúde, na Comissão de Agricultura e Política Rural, de forma que eu estou muito satisfeito, né, pelo que a dinâmica do trabalho, né, e a determinação também dos parlamentares em fazer funcionar essa casa, de forma que funcionou muito bem. Então, foi um primeiro semestre. E, no recesso parlamentar, o que passa a não existir, num período muito curto, é só essa participação em plenário e nas comissões. Mas nós temos que aí aproveitar para ir, né, às bases, aos municípios, não só porque há um reclamo, porque é a nossa obrigação, e aí prestar conta do que nós estamos fazendo aqui nessa casa. Eu já no início já aproveitei, eu fiz na verdade, um verdadeiro turnê pelo Baixo Sul, lá conversando com os pescadores, com trabalhadores rurais sem terra, fui nos assentamentos, né, de forma que uma agenda, né, extremamente corrida, mas necessária. Então, nós vamos aproveitar o chamado recesso, mas que é o recesso parlamentar, não é o recesso dos gabinetes, nem do deputado, para trabalhar e muito. Até porque os gabinetes ficam funcionando normalmente e atendem a população normalmente, não é isso? Claro, porque o gabinete ele funciona cotidianamente nessa atividade de atender as bases e organizar a vida do deputado. Nós estamos com 2 grandes eventos sendo preparados. Estou falando das Olimpíadas e estou falando da Copa do Mundo. Antes tem a Copa das Confederações. Salvador é uma das sedes
Nós estamos cumprindo o cronograma das obras, deputado? Estamos trabalhando duro para isso, porque isso é uma oportunidade histórica fundamental no sentido de a gente trazer e deixar esse legado para a sociedade. Então, do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista da oportunidade de ver atividades esportivas fundamentais, né, para a civilização humana, de forma que após a Copa, após as Olimpíadas, o que é que a gente espera? Que a gente tenha um país muito melhor organizado, com infraestrutura, com transporte público urbano e com a renovação, né, das nossas também arenas esportivas, porque o futebol é uma paixão no nosso país, nós não podemos negar isso, e isso é uma grande oportunidade. Então, não representa só que vai ser uma atividade esportiva, mas é essa grande, né, iniciativa de a gente renovar do ponto de vista da infraestrutura, complementar e fazer novas, né? Então, esse debate do transporte urbano em Salvador, da oportunidade de Salvador ter um transporte moderno, de massa, que deixe de priorizar só, né, a sociedade, os ricos e aqueles que andam de automóvel, né, o transporte individual, mas o transporte público integre com vários modais, que sirva ao povo mais pobre, veja a dificuldade da nossa população, principalmente aquele que vive na periferia, de se deslocar, né? Tem locais aí que o transporte que existe é o carrinho de mão, né? Quando as mulheres precisam fazer os seus partos, que estão grávidas, ou quando está doente, qualquer doente, é o carrinho de mão, ou descer as escadarias. É nesse povo que a gente tem que pensar. Então, a Copa do Mundo não é discutir só a Copa do Mundo, é o legado que vai ficar para a sociedade, do ponto de vista do que nós vamos prover para melhorar a vida do nosso povo. Nós falamos aqui com Marcelino Galo, que cumpre o seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Nós falamos aqui com o pescador, esse parlamentar que tem na alma, né, o cheiro do mar e as expectativas, muitas vezes frustrantes, desse trabalhador do mar. Nós falamos aqui com o mais novo representante de Vitória da Conquista no Parlamento Baiano. Nós falamos aqui com essa figura extremamente rodada, mas que cumpre o seu primeiro mandato trazendo a experiência das ruas e dos debates com as camadas sociais, sobretudo mais baixas, da nossa população. Marcelino Galo é, portanto, uma voz nova, com uma brutal experiência nos caminhos da política da Bahia. Prazer enorme dividir essa bancada com o senhor. O prazer foi meu, é muito bom a gente ter essa oportunidade de dialogar, né, de expressar a nossa plataforma de trabalho. Na verdade, eu trabalhei com pescadores no mar, mas também trabalhei muito na terra, porque eu, mais de 30 anos, trabalho com os sem terra, trabalho em assentamentos de reforma agrária, tive a oportunidade de ser superintendente do INCRA no início do governo Lula, onde ali tive, né, não só a oportunidade, como também aproveitamos bem essa oportunidade. Foi um período onde nós assentamos muitas famílias, fizemos 25% dos assentamentos que o INCRA fez em toda a sua história, foi feito nesse período. Então, isso é uma política pública que nos dá uma alegria, né? E a política também é muito árida, ela é disputa de poder, mas ela também nos alegra quando dá essa oportunidade de melhorar a vida das pessoas. Então, o assentamento, à medida que ele traz o trabalho, à medida que ele traz a oportunidade da produção de alimentos, da sua própria geração, né, de renda e da autonomia, cria a cidadania, então é um lugar de trabalho, é um lugar de morar e é um lugar de melhorar a vida do povo. De forma que a política, ela é nobre porque ela está a serviço. E para isso que nós temos que nos dedicar no parlamento, no executivo e na disputa da sociedade. Muito obrigado por sua atenção. Nós ficamos por aqui. Canal Assembleia TV da Casa do Povo.